Olá, meus amigos, você está no canal Velho da Periferia. Até o final do vídeo de hoje, considere a possibilidade de se inscrever no canal, deixar o seu like ou dislike, gostei ou não gostei no vídeo, e divulgue para as pessoas que você achar que merece ter contato com esse conteúdo também. Então vamos ao assunto do dia. E o assunto do dia é o governo do PT, nessa série que a gente está fazendo sobre presidentes que o Brasil teve, os governos que o Brasil teve a partir da nova república, inaugurada com a eleição do Tancredo Neves. Mas antes de entrar propriamente no governo do PT, eu gostaria de fazer uma observação, acrescentar duas informações sobre o vídeo anterior, sobre o governo Fernando Henrique Cardoso, o FHC. A primeira delas é que eu me esqueci totalmente de falar sobre a primeira-dama, Ruth Cardoso. Primeira-dama, mas como para o governo mesmo. Quem acompanhou o governo Fernando Henrique sabe da importância da Ruth Cardoso para o governo. E quem acompanhou o casal FHC, Fernando Henrique Cardoso e Ruth Cardoso, sabe a importância dela na vida dele. Então, não dá para falar sobre o Fernando Henrique sem falar sobre Ruth Cardoso. Ela foi, inclusive, responsável por um setor importante da educação brasileira, da cultura brasileira, que foi a Comunidade Solidária, criada por ela, gerida por ela, que rendeu alguns frutos. A outra coisa, isso já é meio uma curiosidade, que durante o governo Fernando Henrique foram feitos alguns ajustes nos bancos, no sistema bancário. Foi lançado um programa chamado ProAir, que tinha a função de reestruturar o sistema bancário. E na época existia, além dos grandes bancos que existem hoje, Banco do Brasil, Banco Bradesco, Itaú, existiam outros bancos menores que esses, também importante, Quem é da nossa época aí lembra do Bamerindos, lembra do Banco Nacional, do Banco Econômico. E esses bancos aí, eles foram sendo sugados pelo sistema financeiro. Um faliu, outros foram comprados por outros, O Unibanco foi comprado pelo Itaú, o Bamerindos, o HSBC incorporou ele, comprou ele aqui no Brasil e não sei que fim que deu. E o Banco Econômico foi um banco holandês, parece que comprou o Banco Econômico, que queria o Banco Econômico, e o Banco Nacional simplesmente fechou. E a curiosidade que eu gostaria de falar é que no Banco Nacional, a filha do Fernando Henrique era casada com um dos donos do Banco Nacional. E aí ficou aquela celeuma. Será que ele vai permitir que atinja o patrimônio da família dele, não sei o quê? Porque, em última análise, estava atingindo o patrimônio dos netos dele. Mas, enfim, acabou. O Banco Nacional acabou sendo engolido também e fechou. Essa é uma informação importante para que não poderia deixar de falar sobre quando se fala do governo FHC. Então, entrando definitivamente no assunto do dia, finalmente o PT conseguiu atingir a tão disputada presidência da República. Depois de perder 3 vezes a disputa desse cargo aí, para o Collor e 2 vezes para o Fernando Henrique, finalmente em 2002, na eleição de 2002, o PT conseguiu os votos necessários para assumir a presidência da República. O Lula acabou ganhando no segundo turno de José Serra, a gente já falou, em 2002, e em 2003 o PT finalmente passou a exercer o cargo máximo do Executivo. A esquerda brasileira não surgiu com o PT. Isso precisa ficar bastante claro, porque não foi o PT que inaugurou a esquerda brasileira. E nem tampouco foi o Lula o primeiro esquerdista que assumiu o cargo de presidente da República. João Goulart, pré-64, em 61, por aí, 62, o João Goulart era de esquerda e já tinha assumido o governo, a presidência da República. E então, João Goulart foi o primeiro presidente de esquerda que o Brasil teve. Entretanto, a esquerda assumiu num período ali que
dentro da programação deles, a esquerda não estava preparada para assumir o poder. Não é que eles não estavam preparados, não existiam condições ainda para eles assumirem o poder. Foi, então, o que a gente considera hoje um ponto fora da curva, assim como os conservadores liberais, com o Bolsonaro, assumiram em 2018, 2019, que foi um ponto fora da curva também. Em ambos os casos, o establishment não estava preparado para esses presidentes assumirem seus cargos. O professor Olavo de Carvalho já dizia o seguinte, que não adianta nada você pegar a cereja do bolo, como foi no caso do Bolsonaro, e lá no caso do João Goulart também, né, se o bolo não é feito da mesma essência, não tem a mesma essência da cereja. Você pega só a cereja do bolo, o bolo é diferente e não tem sustentação nenhuma. Foi isso que aconteceu com o João Goulart, porque naquela época lá que o João Goulart assumiu, quem mandava no Brasil desde sempre eram as oligarquias que tinham o poder do dinheiro, né? Mandava porque tinha poder. E o poder naquela época lá significava dinheiro. Aí, obedecendo assim a cartilha gramsciana do Antônio Gramsci, a esquerda decidiu que iria tomar o poder no Brasil. E iria assumir o poder no Brasil um dia e fez um plano lá a longo prazo, tipo assim, 40, 50 anos, para se preparar para fazer as estruturas, mudar o establishment da sociedade brasileira para eles tomarem o poder e conseguirem ocupar o cargo máximo da nação, que era a presidência da República, e a partir daí tentar ficar no poder o máximo possível. Isso era o que pregava o comunista italiano Antônio Gramsci, que ele falava que você não precisa fazer revolução armada para você tomar o poder. Você pode tomar através da consciência, e conscientizando as pessoas. É pelas universidades, pelo convencimento das pessoas que você vai, especialmente pelas universidades, né, pelo sistema de ensino e tal, que você vai, então, colocando nas instituições do país as pessoas certas, nos lugares certos, para depois, num determinado momento, num determinado ponto, você pegar, já que o bolo está com uma determinada essência, você vai lá e faz pega a cereja do bolo com a mesma essência. E foi assim que os esquerdistas planejaram, e quando João Goulart assumiu, o establishment não era o establishment já com as modificações necessárias. Ainda estava aquele establishment das oligarquias. E aí veio 64, o resto é história, vocês pesquisem aí, por favor. E esse mesmo fenômeno, então, aconteceu depois com Bolsonaro. Por quê? Porque quando a esquerda assumiu, a esquerda já tinha o establishment do seu lado, e aí, quando o Bolsonaro assumiu, segundo o monstro da Virgínia, vocês sabem quem que eu estou falando, né? Segundo o monstro da Virgínia, o Bolsonaro pegou a cereja e não adiantava nada. Pegou a cereja do bolo e não adiantava nada, porque não tinha o bolo todo, ele só tinha a cereja do bolo. E não tinha sustentação nenhuma. E com isso aí, o próprio sistema, o bolo, defenestrou ele do poder. Mas então, como eu dizia, quando a esquerda, obedecendo a cartilha do Antônio Gramsci, conseguiu mudar o establishment da sociedade brasileira, conseguiu influência em todos os setores da sociedade brasileira, eles então foram lá atrás da cereja do bolo. E pelo visto eles foram muito bem sucedidos. Não à toa que das 9 eleições diretas que existiam desde a Nova República, eles venceram 5. Ele venceu em 2002, 2006, 2010, 2014 e agora venceu em 2022. De 9 eleições, vencerem 5 é um feito considerável, certo? Para ganhar as eleições de 2022, as cabeças pensantes dessa turma que estava à frente do projeto de ganhar o poder, eles começaram a pensar um plano e executar um plano que teria sido elaborado por Zé Dirceu, só que para
executar esse plano aí era necessário recursos, e muito recurso, né? Porque a ideia deles não era simplesmente ganhar o poder, era se manter nele por muito tempo. Era essa a ideia deles. E nessa perspectiva, existem vários casos que estariam relacionados a essa obtenção de recursos para ser suficientes na execução do projeto que eles estavam empreendendo. Existia na época lá um ditador líbio chamado Muammar Gaddafi. Segundo uma delação premiada do Antônio Palocci, o Muammar Gaddafi mandou $1 milhão para o PT. Se ele recebeu esse $1 milhão do Muammar Gaddafi, imagina de outras pessoas, de outros ditadores do mundo aí, a se investigar. Mas eles precisavam de muito dinheiro. Por quê? Porque a empreitada que eles tinham que fazer era muito grande. Um outro caso, o Emílio Odebrecht, na Lava Jato, quando ele foi interrogado, ele confessou que sempre contribuiu com o PT, mesmo nas campanhas não vitoriosas. Quer dizer, ele partiu do pressuposto que nas campanhas vitoriosas ele contribuiu também. Então, veja, antes do PT assumir o poder, o Emílio Odebrecht, através da sua construtora, já financiava o PT. Então não foi só durante o governo do PT. Logo, então, os recursos vieram dos mais diversos lugares. O importante era eles conseguir os recursos necessários para fazer frente ao gasto que eles iam ter, as despesas que eles iam ter nessa empreitada aí, porque não foi uma empreitada pequena, não. Fazia parte do plano o seguinte: ao invés de inventar um nome para ganhar a eleição, começar do zero, todo um trabalho de construção, né? Eles decidiram por usar o Lula mesmo. Usaram o Lula mesmo com a penetração que ele já tinha, que aí eles já começavam de um patamar já considerável, né? Para se ter uma ideia da penetração que a grife Lula tinha, a gente precisa analisar alguns dados aqui das eleições que o Lula havia disputado antes. Em 1989, o Lula obteve, vamos analisar só os primeiros turnos, né, porque no segundo turno você tem duas opções só, você opta por uma ou outra e não dá para saber os votos próprios do candidato. Mas em 1989, quando o Collor ganhou a presidência contra o Lula, ele obteve no primeiro turno 17% dos votos. A primeira eleição que o Lula disputou para presidente, ele obteve 17% dos votos contra 30 e poucos por cento do Collor. E com detalhe, nessa eleição aí, disputaram nomes de peso como Mário Covas, Leonel Brizola, Paulo Maluf, Ulisses Guimarães e até o Enéas. Quem se lembra do Enéas? Até o Enéas disputou essa eleição aí. Mesmo com todos esses nomes aí, o Lula obteve nessa eleição 17% dos votos no primeiro turno. Depois no segundo turno foi mais, é lógico, né? Mas aí por quê? Porque todo mundo que tinha votado nos outros candidatos, o pessoal que era de esquerda radical mesmo, de esquerda raiz, vamos dizer assim, ia votar no Lula, né? É impossível imaginar um eleitor do Brizola votando no Collor, né? Então, os votos do Brizola possivelmente foram quase todos canalizados para o Lula. Nas outras eleições, o Lula também, que ele perdeu contra o Fernando Henrique, as duas vezes contra o Fernando Henrique, ele também teve uma votação expressiva. E isso, então, fez com que a turma que estava por trás do Lula, ao invés de inventar um candidato, vamos usar esse mesmo, vamos usar essa grife que já está colocada aí. E então eles decidiram colocar o Lula como candidato para catalisar esse movimento deles, porque eles precisavam de votos, precisavam de alguém que tivesse votos. Então, para conseguir, era muito mais fácil pegar de um patamar de 20% e chegar nos votos necessários do que sair do zero para chegar nos votos necessários. Mesmo assim, o investimento para conseguir
esses votos que faltavam para eles assumirem a presidência, o investimento era muito grande, era muito alto. Por isso a necessidade de obter esses recursos, não importa de onde que eles viessem. E eles foram lá atrás e conseguiram recursos das mais variadas fontes, né? A gente conhece algumas, mas não conhece todas. Talvez o Antônio Palocci conhecesse todas. A gente não conhece todo o teor da delação premiada do Antônio Palocci, mas talvez ele conhecesse todas. Tinha que ter dinheiro porque não era fácil a missão deles, não. E por que não era fácil a missão deles? Porque pela análise do pessoal que ia usar o Lula para chegar ao poder, pela análise deles era necessário mudar a imagem do Lula. Aquela imagem que o Lula tinha era uma imagem que não ia furar aquele teto de votos que ele tinha conseguido na eleição anterior. Mas eles precisavam mudar a imagem do PT, a imagem do Lula especialmente, né? E aí nesse contexto aí, eles contratam a peso de ouro um marqueteiro chamado Duda Mendonça. Duda Mendonça foi um personagem muito importante na política brasileira nos governos do PT. Ele conseguiu milagres, conseguiu coisas que até Deus duvida, né? Então entregaram para o Duda Mendonça, e custou caro isso aí, custaria caro, entregaram para o Duda Mendonça a missão de mudar a imagem do Lula. E essa imagem do Lula aí, ele tinha aquela imagem de grevista, né? O sujeito que era dado a provocar greves no ABC, oriundo do sindicalismo, que era contra o lucro das empresas, contra os patrões, contra não sei o quê, e precisava mudar essa imagem dele. Era necessário, então, mudar essa imagem do Lula para quê? Para torná-lo mais palatável à sociedade brasileira, à classe média. Aí o Duda Mendonça, ele foi fazendo umas alterações, ele tinha pouco tempo, né? Ele foi contratado no início do ano 2002, e tinha até a eleição para mudar essa imagem. E aí ele tinha, mesmo com esse pouco tempo aí, ele foi mudando a imagem do Lula, tirou a imagem do Lula revolucionário, Lula que era contra tudo e contra todos, contra os patrões, contra o lucro, contra não sei o quê, e foi tirando essa imagem aí e trouxe no lugar dela a imagem do Lulinha Paz e Amor. Lulinha Paz e Amor foi uma invenção, uma sacada bastante interessante do Duda Mendonça, que foi conseguindo mexer, ir mudando a imagem do Lula. E ao mudar a imagem do Lula, essas mudanças aí refletiam nos índices de pesquisas. Aí ele ia crescendo nas pesquisas, já ia trazendo doações oficiais, né, não por baixo do pano, já eram doações permitidas, e é lógico que a maioria dos colaboradores de campanha querem colaborar com quem tem a perspectiva de vencer realmente. E então o Lulinha Paz e Amor foi muito importante nesse processo aí, no processo de fazer uma imagem mais palatável ao Lula. Falar para a classe média, a gente está apresentando aqui não é um monstro, não é uma pessoa que é contra tudo, é uma pessoa uma pessoa do bem. E aí o marqueteiro conseguiu fazer isso com um brilhantismo. Mas, entretanto, né, ainda faltava alguma coisa para terminar de fazer esse trabalho aí do Lulinha Paz e Amor. Precisava ter alguma coisa que ficasse registrado para a história, ficasse registrado no consciente coletivo, que ali estava um candidato que ia conduzir o Brasil para algum lugar. E foi assim que nasceu um documento chamado Carta ao Povo Brasileiro. Um documento que foi escrito, não sei quem é que escreveu, mas foi assinado pelo Lula, foi lida em um congresso em junho de 2002, um congresso do PT, foi lida essa carta aí, e essa carta ela foi nitidamente com a ideia de, além de reforçar aquela ideia do Lulinha Paz e Amor, essa carta teve a nítida função de mostrar para o mercado que o Lulinha Paz e Amor,
aquele pessoal que estava tomando o poder não ia destruir a economia, eles estavam assumindo ali alguns compromissos com o futuro do Brasil, com a estabilidade, com tudo. Depois a gente vai discutir um pouquinho mais sobre essa carta aí. Mas o fato é que essa carta aí foi meio que um marco nessa virada, nessa reta final da tomada de poder pelo PT através do voto. Foi com essa carta aí que todo mundo falou, bom, então a gente tem isso aí, tem essa garantia aí. E não sei por que todo mundo achou que era uma garantia aquilo que estava lá. Depois nós vamos discutir um pouco mais sobre isso aí. E agora a gente vai parar por aqui porque o vídeo está um pouco longo e a gente vai continuar nos próximos vídeos. Então eu convido você já para não deixar de acompanhar o próximo vídeo, porque a gente vai continuar falar sobre o governo do PT, especialmente esse primeiro período de 8 anos no governo Lula. Então, e não se esqueça de, se gostou, estiver gostando, de dar o seu like ou dislike neste vídeo e nessa postagem, e considere sinceramente a possibilidade de se inscrever no canal. Você sabe que o YouTube vive de engajamento, né? Quanto mais engajamento você der pro vídeo, para as postagens que a gente faz, quanto mais você fizer isso, melhor, mais o YouTube vai divulgar o nosso trabalho aí. Então considere a possibilidade de se inscrever no canal, deixe o seu joinha aqui, comente o vídeo, fale se você gostou ou não gostou, recomende para outras pessoas, compartilhe, a gente fica muito agradecido. Então, direto da periferia do Brasil, até o próximo vídeo.